Romanos 11, verso 11. Aqui o título está dizendo a salvação anunciada aos gentios. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém. Grande e poderoso Pai, graça te dou, Pai, mais um momento por estar aqui na tua presença e lendo, meu Pai, a tua palavra, porque foi permitido que eu lesse, porque senão eu não estaria aqui. Obrigado, Pai. Amém. Irmãos, fomos enxertados. Que isso, irmão? Fomos enxertados. O apóstolo Saul aqui está dizendo: porventura tropeçaram para cair? Quem tropeçou para cair? Quem rejeitou o Filho do Eterno? Os judeus. Eles tropeçaram. Aí ele falou aqui: pela sua queda veio a salvação dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Todos que não pertencem a Israel são gentios, estrangeiros, gentios. Pela queda dos judeus, pela rejeição do Messias, veio a nossa salvação. Nós fomos enxertados nessa oliveira, que é o Messias. Aí ele continua: e a sua queda é a riqueza do mundo, se a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui ele está falando que a queda dos judeus, eles são a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Eles vão ser aceitos de novo. E aí, irmão, eles vão ser aceitos novamente, mas nós vamos perder nossa salvação? Não, claro que não. Quem já está garantido, entre aspas, garantido se manter, tá? Então, é por isso que nós temos que pedir ao Pai todos os dias para guardar a nossa vida com Ele, para que possamos estar seguro, firme, e que a Tua luz esteja nos clareando nosso caminho, para que nós não possamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque convosco falo, gentios, que enquanto por apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se alguma maneira posso incitar o ciúme hoje da minha carne e salvar alguns deles. Aqui o apóstolo Saul está dizendo que ele tinha que trabalhar desse jeito para salvar muitos. E ele continua aqui: porque convosco falo, gentio, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme hoje da minha carne e salvar alguns deles. Porque ele fala aqui da minha carne? Para ele incitar o ciúme, os judeus, e salvar os gentios. Então, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Aqui, os judeus foram rejeitados porque eles primeiro rejeitaram. A salvação saiu deles e foram para os gentios, porque a sua rejeição é reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, que primícias são essas? Os judeus. Também a massa o é, todos. Está falando que se a primícia, todos também são santos. Se a raiz é santa, quem é a raiz? O Messias. Também o ramo é santo. O ramo, os judeus. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles. Quem foi enxertado em lugar dos judeus? Nós fomos enxertados. Por isso, irmão,
que nós temos que dar graça ao Pai todos os dias, porque a salvação veio para eles. Primeiro, fomos enxertados em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Fomos que participante da salvação dos judeus. Nós entramos na salvação deles. Portanto, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui o apóstolo Saul está falando, não se glorie, vocês saíram e nós entramos. Não podemos falar assim. Está bem, pela tua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aqui o apóstolo Saul está falando, não se engrandeça, teme ao Pai. Porque se o Eterno não poupou os ramos naturais, teme que não te poupa a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade do Eterno para com os que caíram. Severidade, irmãos, misericórdia, a bondade, a severidade do Eterno. Considera a misericórdia do Eterno para com os que caíram, mas para contigo benignidade, se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Irmãos, o apóstolo Saul aqui está sendo bem claro. Fomos enxertados, os judeus rejeitaram e nós entramos, mas todos lá rejeitaram? Não. E aí nós entramos. Aí o apóstolo Saul fala aqui, considera, pois, a bondade e a misericórdia do Eterno para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, se não permanecermos na obediência, na doutrina, na busca, nós podemos ser cortados. Aqui está falando. Nós podemos ser cortados também. Se sairmos desse caminho estreito, nós podemos ser cortados. Aí, irmãos, as falsas oliveiras aí, vamos falar assim, eles pregam uma pregação pobre e falam assim, já estamos garantidos, irmão, já fomos batizados, o Messias morreu por nós, não precisamos nos preocupar. Sai fora desse sistema. Precisamos nos preocupar sim. Precisamos sim, porque é perigoso, irmãos. É perigoso isso. Aqui o apóstolo Saul está sendo claro em Romanos. De outra maneira também tu serás cortado. Nós podemos ser cortados dessas oliveiras. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é o Eterno para os tornar a enxertar. Os judeus, eles não vão permanecer na incredulidade. Se você hoje fizer uma pesquisa ou for lá em Israel, eles ainda estão esperando seu Messias, o Messias deles. Mas o Messias já veio para 2000 anos atrás, muitos incrédulos ainda. E nos últimos dias, a Nova Jerusalém vai descer e o Pai vai liberar para eles o arrependimento e eles vão buscar misericórdia. Aí eles vão voltar, os que não quiseram vão voltar, os que querem voltar. É por isso que ele fala, permaneçam firmes, fomos enxertados no lugar deles, porque eles rejeitaram. E muitos não entendem, irmão, que não é com pouca coisa que nós vamos para o céu, para o terceiro céu. Muitos pensam que é com pouquinha coisa. Aí os profetas, as pessoas entram, sentam no banco, ele prega a palavra, mas não ensinam, não resolve. As ovelhas têm que saber por que ela está no templo, no átrio, como que ela vai para o céu, se ela vai, se ela não vai, ela tem que entender isso. O ensinamento é esse. Portanto, não resolve. Eles falam, nós estamos buscando almas para o Eterno. Mas não é simplesmente você ir lá fora, pegar uma ovelha e colocar aqui dentro
e ela ficar sentada, sem um ensinamento, sem saber como lutar, sem saber como usar as armas contra o nosso adversário. Eles não falam no inferno, eles não falam em demônios, porque eles têm medo das ovelhas ficar apavoradas. Mas por que eles têm medo das ovelhas saírem, ficar apavoradas, ficar com medo? Sabe por quê? Porque eles estão mantendo as ovelhas no leitinho. O apóstolo Saul falou: eu vos criei com leitinho, ainda não tem condições de ingerir, de se alimentar de um alimento sólido. Por quê? Porque o alimento sólido é pesado demais para as ovelhas. As falsas oliveiras hoje não dão um alimento sólido. Por quê? Porque as ovelhas já vêm muito tempo no leitinho. Eu já falei isso aqui. Quem é mãe aqui sabe quanto tempo a criança já pode começar a se alimentar de uma comida mais forte, de um alimento mais forte. Então é isso que está acontecendo, irmão. Os profetas estão mantendo as ovelhas no banco e dando esse alimento a eles, o leitinho. Então eles não podem falar muita coisa. Eles são ensinados para isso. Por isso que nós temos que saber para sairmos desse engano. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa mensagem. Vamos fazer um momento de oração encerrando. Glorioso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai Santo, desça aqui, meu Pai, nesse átrio. Derrama, meu Pai, sobre nossa cabeça um azeite santo que vem do alto, para que possamos ser ungidos, ó Pai, com esse azeite. Esse é o azeite fiel e verdadeiro, mas nós vamos ser as suas ovelhas fiéis. Por isso precisamos desse azeite, ó Pai. Amém.